E estamos começando o nosso programa, sempre trazendo uma palavra do Senhor para alegrar a nossa vida, para despertar a nossa vontade de ler as Escrituras, de entender, compreender cada vez mais aquilo que Deus tem para nós. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo está aqui, exortando São Timóteo a rezar. E também hoje para nós está nos pedindo para orar. Para orar, ele diz, fazer orações, preces, súplicas e ações de graças. Você sabe que o judeu, sempre quando rezava, a primeira coisa que fazia era louvar a Deus. Primeira coisa, glorificar o nome do Senhor, agradecer por tudo aquilo que Deus tinha feito e somente depois iria colocar as suas petições, as suas súplicas. E é isso que São Paulo está ensinando e também pedindo que São Timóteo faça durante o seu ministério. Então, hoje nós estamos aí, nesta terceira semana da Quaresma, estamos vivendo a graça de Deus, estamos vivendo o momento favorável, o momento propício de conversão. Se você ainda tem alguém que ainda tem alguma dificuldade de relacionamento, que precisa viver o perdão, procure essa pessoa. Não fique esperando. Tantas pessoas já vêm falar com o padre que tinha algo para dizer para uma pessoa, deixou para falar depois, e para depois, e para depois, até que essa pessoa morreu e a pessoa não teve a oportunidade de conversar, tanto para pedir perdão, quanto também para dar o perdão. Então, vamos nos reconciliar com todos para estarmos também de bem com Deus. A reconciliação com Deus passa pela reconciliação com os irmãos. Vamos nos manter com muita fé em oração, súplica, preces e ações de graças, como ensinou São Paulo. E ele ainda pede, nesse trechinho, para que possamos rezar pelos reis, rezar pelos governantes, rezar por aqueles que estão constituídos em autoridade. E a gente fala assim, mas como que eu vou rezar para essas pessoas que estão explorando, que só querem poder, Nós vimos no Evangelho das Tentações de Cristo, como que tantas pessoas são tentadas a querer o poder para si mesmo, para o seu próprio bem, ao invés de pensar no bem comum. Mas é por isso mesmo que nós devemos rezar pelas autoridades. Nós vivemos em sociedade, nós necessitamos de autoridades, para que a nossa sociedade não vire uma selva, não vire a lei do mais forte, como dizia Thomas Hobbes, que o homem não seja o lobo do homem. Então nós somos de um Estado, nós precisamos das autoridades em todos os níveis da vida. Mas é preciso então rezar por essas pessoas, para que não se deixem levar pelas fraquezas humanas, pelas vaidades, pela sede de poder opressivo, mas que exerçam seus cargos com amor, exerçam seus cargos como aquele que serve. Quando uma pessoa está revestida de um cargo de autoridade e na sua cabeça ela sabe que é serva daqueles que necessitam daquele serviço, então aí sim ele fará um bom trabalho. Então vamos continuar rezando, mesmo porque São Paulo ainda termina dizendo assim: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem. Tem gente que fica condenando, aponta o dedo, mas não faz nada para que aquela pessoa se converta, volte-se para Deus, peça perdão e comece a ter uma vida nova. O Senhor está dizendo na palavra que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade do Senhor. Então, se ainda tem pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que ainda não buscam a salvação,
está na hora de você ser a luz na vida dessa pessoa, o sal que dá um novo sabor. Então, te convido a amar mais, a perdoar mais, a esquecer brigas, revoltas, ódio, angústia, né, para viver, né, de bem com as pessoas, no amor, na amizade, na compreensão, no entendimento mútuo. Que a palavra de Deus nos fortaleça cada dia mais. Permaneça conosco. Vamos agora para o nosso momento de oração. Estamos começando o nosso programa. Está dando 6 horas da tarde. Nós vamos rezar o Ângelus. Nesta oração, com a das 3 Ave-Marias, faça a sua consagração à nossa Mãe, Rainha do céu e da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que reconhecemos pelo anjo os mistérios da encarnação do vosso Filho, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé nesta terça-feira. Toda terça-feira você acompanha aqui pela TV Direta, 10 para as 6 da tarde, com reprise sempre nas quartas-feiras pela manhã. Novamente estamos aqui com o nosso Bispo Dom Vilar. Semana passada ele falou sobre a quaresma, sobre as práticas quaresmais, tempo de conversão, tempo de volta para Deus. Falou também da simbologia do número 40, Os 40 dias no deserto de Elias, 40 anos no deserto do povo escolhido à procura da terra prometida, os 40 dias também de Moisés no Monte Sinai, à espera de receber as leis de Deus, as tábuas com os 10 mandamentos. E também, claro, a gente não pode deixar de lembrar dos 40 dias de Jesus no deserto, onde ele também foi tentado pelo inimigo. E hoje Dom Vilar está conosco para falar um pouco também sobre a campanha da fraternidade, que no Brasil acompanha o tempo da quaresma. A CNBB, com toda uma comissão, prepara os temas, com bastante antecedência da campanha da fraternidade. Dom Vilar, como vai este ano, qual é o tema, qual é o lema, o que aborda a campanha da fraternidade neste ano e qual é o objetivo que a campanha tem? Muito obrigado, Padre Roberto Miranda. Quero manifestar desde já minha gratidão. A campanha da fraternidade, como bem sabemos, iniciou-se em 1962, durante o Concílio Vaticano II, quando os bispos reunidos lá para este grande momento de renovação da Igreja, decidiram que iniciasse uma experiência nova de campanha da fraternidade durante este tempo forte da quaresma. Claro que impelidos por todo aquele desejo de uma igreja que volta às suas fontes, que procura fazer a opção que Jesus fez, de evangelizar os pobres, os pecadores. E assim, nós vemos que a cada ano a igreja veio respondendo a este apelo aqui no Brasil
com temas, primeiramente, de renovação da própria igreja, com temas que ajudavam a igreja a pensar sobre ela mesma, a igreja quem tu és, o cristão, a sua autenticidade, e depois, com o passar do tempo, também inspirado nas realidades de Brasil, as realidades sociais, procurando responder a apelos da dignidade humana, sempre desejando que o Evangelho fosse a luz para iluminar toda esta realidade. E também temas como este deste ano, sobre a criação. E nós vemos que o Papa Francisco emanou recentemente uma encíclica chamada Laudato Si, que trabalha toda a questão da criação, a importância de nós cuidarmos da casa comum, o nosso planeta Terra, e as realidades que hoje questionam este objetivo é de ver situações em que não se atende às necessidades de um planeta, de uma casa comum. Por exemplo, este tema dos biomas, que foi proposto para este ano. Como as práticas quaresmais, como disse na outra conversa, sobre a oração, o jejum e a caridade, como meios para fortalecer a vida do cristão, na fé, na esperança e na caridade, a campanha da fraternidade no Brasil é um meio para vivenciar estas práticas quaresmais, sobretudo como gesto concreto de fraternidade. A esmola tem esse sentido de gratuidade, não só dar algo para desincumbir a própria consciência, mas de se comprometer, de se solidarizar com a pessoa, partilhando assim os seus dons, partilhando assim a sua vida. A cada ano, então, se propõe uma prioridade, uma urgência diante dos desafios da igreja e da sociedade, para se vivenciar como cristãos que sejam realmente sal, que dá sabor a esta realidade em que vive, para ser luz que ilumina com o Evangelho a própria realidade. O tema deste ano, da campanha da Fraternidade 2017, que começou no dia 1º de março, na quarta-feira de cinza, e foi lançada a campanha, é o cuidado da criação, de modo especial os biomas. O tema, portanto, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E o lema que foi proposto para esta campanha, cultivar e guardar a criação. Esta iniciativa traz, portanto, uma reflexão sobre o meio ambiente e sugere uma visão global das expressões de vida e dos dons da criação. O objetivo desta campanha da fraternidade é ajudar as famílias, as comunidades e todas as pessoas de boa vontade a vivenciarem esta iniciativa, então, que aponta para uma série de atividades que ajudarão a colocar em prática a campanha da fraternidade. Além disso, também propõe a campanha da fraternidade e o texto base que a CNBB produziu, propõe ações de caráter geral que indicam a necessidade de uma conversão pessoal e social dos cristãos e também dos não cristãos para cultivar e cuidar da criação. Como exemplos dessas ações estão o aprofundamento de estudos, debates, seminários e celebrações nas escolas públicas, nas escolas privadas e, sobretudo, a temática dos biomas. O fortalecimento das redes e articulações em todos os níveis também é proposto com o objetivo de suscitar uma nova consciência e novas práticas na defesa dos ambientes essenciais à vida. Além disso, o subsídio chama atenção para a necessidade
da população defender o desmatamento zero para todos os biomas e sua composição florestal. Já no campo político, o texto base da campanha da fraternidade incentiva a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos. Já no campo político, o texto base da campanha da fraternidade incentiva a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos. O livro também indica que combater a corrupção é um modo especial para se evitar processos licitatórios fraudulentos, especialmente em relação às enchentes e secas, que acabam sendo mecanismos de exploração e desvio de recursos públicos. Tendo em vista as formas de agir propostas no texto base da campanha da Fraternidade 2017, a CNBB destaca que cada comunidade, a partir do bioma em que vive e em relação com os povos originários desses biomas, faça o discernimento de quais ações são possíveis e, entre elas, quais são as mais importantes e de impacto mais positivo e duradouro. Enfim, um gesto concreto e especial é a coleta do Domingo de Ramos. Os frutos das práticas quaresmais se tornam gesto concreto de partilha e solidariedade do Fundo Diocesano de Solidariedade de cada diocese. Essa contribuição se dirigirá para a realização de projetos comunitários que respondam às finalidades da campanha da fraternidade. Assim, a Igreja aponta para estes biomas existentes no Brasil: Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa, 6 biomas existentes no Brasil. Cada um deles, como bem sabemos, tem seus desafios próprios, mas um que é comum é o desmatamento. E vemos também onde existe o agronegócio, o latifúndio, como o capital prevalece sobre a pessoa humana. O Papa fala muito da ecologia humana, em que as pessoas devem ter o primeiro lugar. Então, estes povos tradicionais, como bem sabemos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e mesmo migrantes que vão à procura do seu sustento, de ter uma vida digna pelo trabalho, na agricultura, na pecuária, nestes serviços. Vemos que é um grande desafio para eles ter uma água boa, ter condições de cultivar sem agrotóxicos, ter condições de uma vida que realmente seja digna. Estas e outras questões podemos, durante esse tempo da Quaresma, como campanha de fraternidade, procurar vivenciar, refletir, aprofundar e cada um procurar também dar as suas respostas no grupo, na comunidade, para que a nossa realidade possa se transformar numa sociedade mais digna, mais justa. Quero encerrar estas palavras sobre a campanha da Fraternidade 2017, sobre os biomas brasileiros em defesa da vida, e que tem aí o seu lema: cultivar e guardar a criação, pedindo a Deus as melhores bênçãos sobre todos os nossos telespectadores da TV direta, e que o Senhor os cumule de bênçãos, sobretudo nessas celebrações quaresmais e pascuais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Olha que bom, não é? Já ouvimos então as palavras do nosso bispo, a quem agradecemos muito, Dom Vilar, por ter nos recebido lá na Cúria Diocesana, não é? E poder nos trazer essas palavras de conforto, essas palavras de ensinamento a respeito também da campanha da fraternidade. E queremos agora lembrar que nós temos alguns patrocinadores. Nós temos o Território Santo do Tiãozinho. Território Santo é a loja católica em Mococa, onde você vai encontrar livros, revistas, onde vai encontrar medalhas, terços, onde vai também encontrar crucifixos, imagens, camisetas, enfim, tudo que for artigo religioso católico, procure lá. E se não tiver na loja, pode falar com o Tiãozinho, ele sempre dá um jeito de encontrar onde tem e para trazer para os clientes, né? Isso é muito importante. Quando você tiver que dar algum presente para alguém, olha, não pensa muito não, vai lá na loja do Tiãozinho, sempre tem alguma coisa muito boa que você poderá oferecer para alguém de presente. Também, olha, te convido a conhecer também a loja, a fábrica do nosso amigo Flávio, a Madenox, que produz, né, produção própria de móveis planejados, tanto para casa, como móveis de escritório, móveis para as lojas, enfim, né, até para a igreja, o Flávio também já fez algumas peças ali que são muito bonitas, né? Então vá até a Madenox, vai ter o endereço e o telefone daqui a pouco, procure o Flávio, peça desconto por assistir o nosso programa, né? E faça lá o seu orçamento, tire suas dúvidas, né? E você que vai fazer filmagens, que precisa filmar um casamento, um aniversário, um batizado ou outro evento, convide R-Vídeo Produções, nosso amigo Robson vai fazer um trabalho profissional, peça a ele também um desconto, porque ele faz esse trabalho, né, constantemente, por isso tem uma prática muito grande, um profissionalismo para produzir fotos bem feitas, bem realizadas, né, com ângulos acertados, estudados, e também a filmagem que depois é editada de acordo com as suas orientações, com aquilo que você gostaria que ficasse o seu DVD para a recordação. Então, vá, procure também R-Vídeo Produções. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou Jesus para o monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus
e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mateus hoje diz que então Jesus, não é, está ali e foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido para o deserto e lá então ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, diz o texto, né? Lembrando que esse número 40, que nos lembra a quaresma, né? Jesus também fez a quaresma dele. 40 é sempre um número simbólico na Bíblia para lembrar um tempo de preparação para alguma coisa importante que vai vir. Quando Moisés subiu na montanha, ele também ficou 40 dias esperando a lei que também mudaria o jeito de viver do povo hebreu, né? E que mudaria para melhor, é claro, né? E depois também nos lembra os 40 dias do profeta Isaías fugindo pelo deserto, e depois nos lembra os 40 anos do povo hebreu, né? Que também ficou errante pelo deserto à procura da terra prometida. Então o número 40 é sempre esse número simbólico de um tempo, né? Que se prepara para fazer alguma coisa de especial. Jesus também vai fazer, ele vai começar o seu ministério público, né? Vai começar a sua pregação do reino de Deus, e é por isso que ele quer se preparar fazendo esse retiro espiritual, ficando 40 dias sozinho lá no deserto. Mas nesses 40 dias, diz que quando ele ficou, né, sem comer e sem beber, então ele teve fome, evidentemente. Ele é homem, ele é humano, né? Então ele sente todas as necessidades que qualquer ser humano tem. Ele sente fome, e aí é que aparecem as tentações, né? A primeira delas, o inimigo aparece diante dele e diz assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, então faça essas pedras virarem pão, né? Está tentando seduzir Jesus a usar do seu poder para benefício próprio, coisa que Jesus não fazia, né? Jesus nunca utilizava da sua divindade para o seu benefício. Seus milagres sempre eram feitos para alguém, né? Sempre para beneficiar alguém, para curar o cego, o leproso, ou para curar o paralítico, né? Mas nunca era simplesmente para si mesmo, né? E Jesus então, ele rebate aquela tentação do inimigo, dizendo assim: olha, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com esta palavra que nós encontramos no livro do Deuteronômio, portanto é uma palavra que Jesus está citando das Escrituras Sagradas, ele está dizendo que não só da matéria, não só do que é material. Então, enquanto o demônio está fazendo Jesus olhar para as necessidades apenas materiais, Jesus está falando: eu tenho necessidades maiores ainda, porque as minhas necessidades são também espirituais. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que também nós somos tentados o tempo inteiro, né? A matéria, não só a gente fala assim, né? Tem muita gente buscando só a matéria, só a riqueza, né? Capaz até de derrubar o outro que trabalha na mesma empresa, no mesmo lugar, só para ocupar o lugar dele, ganhar mais, enfim, pensa em acumular. Mas também nós temos que, além de olhar para o outro, olhar para nós mesmos e saber até que ponto também nós estamos, além de olhar e viver aquilo que é material, que de fato é importante, porque também somos matérias, né? Então precisamos comer, precisamos vestir, morar, mas além de ver isso, apenas aquilo que os olhos podem captar fisicamente, nós também temos que olhar para o mundo espiritual. Nós vemos muito mais além, né? Nós vemos sempre algo além daquilo que é natural, o sobrenatural. Depois disso que o diabo levou Jesus, né? Olha que interessante, né? Quando a gente lê esse texto, a gente sabe que não pode ler o texto como se fosse uma historinha, e muito menos como se tivesse realmente informações ali que não fossem teológicas. A verdade teológica está colocada no texto, e essa construção nos leva a entender como foi as tentações de Cristo e como são as nossas. Depois Jesus leva o diabo então à cidade santa, coloca ele lá na parte mais alta do templo, no pináculo, né? E depois ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, então se joga daqui lá embaixo, porque está escrito,
agora é o diabo que vai citar as Escrituras. O diabo vai também pregar. Por quê? Porque ele manipula a palavra de Deus, para que as pessoas acreditem da forma que ele quer. Então ele diz assim para Jesus: olha, está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Veja que o demônio está usando um trecho da Bíblia. Que trecho será esse? Alguém lembra que trecho é esse? Onde que está na Bíblia? Capítulo, versículo? Está no Salmo 90. Salmo 90, o demônio está ali citando uma parte da Escritura para ver se convence Jesus a desafiar a Deus, se jogar lá do alto do templo para que os anjos possam conduzi-lo. Quando a gente olha para essa tentação, e depois vê a reação de Jesus combatendo, porque ele diz: também está escrito. Se você sabe o que está escrito ali, eu sei muito mais do que em outras palavras Jesus quer dizer, Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, o que a gente percebe nesse trecho, nesta tentação? A gente fala assim: mas eu nunca fui tentado, a subir num lugar tão alto e me jogar de lá, para ver se o anjo vai me segurar. Mas, no entanto, a gente também tem um hábito, muitas pessoas têm um hábito de pedir sinais para Deus. Vocês sabem que os israelitas também pediam sinais, Os hebreus caminhando lá na terra, no deserto, para a terra prometida, Um dia eles estão caminhando no deserto, não tem água para beber, eles começam a murmurar contra Deus, contra Moisés, e então, dizem que não tem água. Se o Senhor me ama, nos ama muito mesmo, então faça jorrar água dessas pedras. Essa era o pedido do povo hebreu. E aí Deus manda Moisés pegar a sua vara, bater na pedra, e aí jorra água. Mas até quando Deus vai fazer tudo o que os homens querem? Em outro momento, eles dizem assim: olha, nós estamos aqui no deserto, já não temos mais nada para comer, só vamos acreditar que o Senhor existe, ou vou acreditar no seu amor por nós, se o Senhor fizer chover pão do céu. E aí Deus olha para o sofrimento daquele povo, não porque eles estão desafiando Deus, mas porque Deus é misericordioso. Então ele vê o sofrimento e ele faz chover o maná do céu, Maná, que é uma palavra hebraica, quer dizer o que é isso, E justamente eles não sabiam exatamente o que era, não conseguiam identificar, e chamaram de maná, que quer dizer o que é isso, E aí comeram o que é isso durante muito tempo. Mas um dia eles continuaram pedindo coisa para Deus: só vamos acreditar se eu fizer assim, vamos acreditar se eu fizer assado, E aí Deus não faz. O que eles fazem? Param de acreditar em Deus, constroem um bezerro de ouro, fazem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. Começam a dizer: eis o Deus que tirou vocês da terra do Egito, da escravidão. E aí o que a gente percebe é que esse povo então vai para a adoração dos ídolos, vai para a idolatria, para a apostasia, porque Deus não fez exatamente o que eles queriam. E assim também muitos de nós, Quantas pessoas falam para a gente: olha, padre, eu pedi tanto para Deus isso, pedi tanto para Deus isso e isso, mas não era a vontade dele, e aí ele não faz porque ele sabe o que é melhor para nós. E aí pessoas ficam: não vou acreditar mais não, vou lá na benzedeira, vou lá tomar um passe não sei aonde, vou lá fazer um trabalho não sei do que, e começa a pensar em abandonar a Deus, e ameaçando: se o Senhor não fizer o que eu quero, então o Senhor não existe, ou então não me ama. E aí a gente tem que ficar preocupado em pensar, será que realmente estamos fiéis a Deus verdadeiro, ou queremos um Deus que faça sempre a nossa vontade? E aí a gente reza o Pai Nosso, todo dia, dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente diz isso, e no entanto quer manipular Deus o tempo inteiro, pedindo sinais, e quando Ele não faz, a gente diz que não vai acreditar mais. Depois diz o texto que o diabo levou Jesus ao monte mais alto da terra, monte mais alto, e de lá mostrou todos os reinos e sua glória. Existe esse monte? Qual é o monte mais alto da terra? Qual é? Monte mais alto, a montanha mais alta. Pode ser ainda o Everest? Acho que é ainda, Pode ser. Então, mesmo que seja, subindo lá, vai dar para ver todos os reinos da terra, mas nem se for mais alto, nem se entrar em órbita, vai ver um lado do planeta e o outro não. Mas é claro que não é uma linguagem, o autor não está preocupado com geografia.
assim como não está com história também nesse momento. Ele está preocupado com teologia, ele está preocupado em dizer que o demônio o seduz também pela tentação do poder. E aí o demônio leva ele para o lugar mais alto e diz assim: olha, se você se prostrar diante de mim, se ajoelhar diante de mim, me adorar, eu te darei tudo isso. É a tentação do poder, né? E a gente olha assim e vê quantas pessoas buscando poder, dominação, controle, para se reafirmar, para ocupar os melhores cargos. E a gente pensa que isso é só coisa de cargo eletivo, não é só de político. É só pessoas que querem a prefeitura, que querem os cargos de vereador, de deputado, senador, governador, presidente, né? Mas a relação de poder está em todo lugar, em toda parte, até no local de trabalho, até na família, até em casa. Então as pessoas podem ser sim tentadas pelo demônio a querer controlar tudo e todos que estão à sua volta. E é isso que a gente deve pensar, né? Não só olhar para fora e falar assim, né? Aquele lá, ele é tentado pelo demônio para atingir o poder, para se beneficiar a si mesmo. Não sei quem também. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para nós mesmos e perguntar se eu estou sendo tentado. Porque olhar para as tentações de Cristo, a gente sabe que não foram só essas, né? Não foram só apenas 3. Jesus foi tentado a vida toda. Claro que o evangelista faz esse texto, né, para mostrar que Jesus é capaz de vencer. E que armas Jesus utiliza para vencer as tentações? Que existem. Nós vimos na primeira leitura, livro do Gênesis, Adão e Eva não conseguiram resistir às tentações, caíram. A Eva foi tentada lá pela serpente: não, pode comer, porque se você comer, será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ai, que bom, né? E ela diz assim: não vai morrer não. Então, como se ela dissesse assim: Deus está mentindo. E a Eva prefere acreditar no inimigo do que em Deus. Come do fruto, né? Se deixa vencer pela tentação. E ainda mais, depois dá para Adão, e Adão também cai. Por isso que São Paulo diz, né, nessa carta, que aos Romanos, que Jesus é aquele homem que tira o pecado do mundo. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem também o pecado há de ser vencido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E é por isso que Jesus consegue resistir até o final e nunca cair no pecado. Nós somos tentados, sim ou não? A pergunta é, olhando para esse texto, qual é a tentação que você vive com frequência? Qual é a tentação? O que você vive, né, que a gente sabe que o demônio está tentando seduzir? O demônio não para de tentar todos os filhos de Deus, todos, o tempo inteiro, para ver se cai no pecado, no erro, se desvia, se abandona Deus, se larga, se para não caminhar para a salvação. Mas a resposta vai ser nossa. Se eu quero ir por aqui ou por aqui, se eu quero ouvir a serpente ou se eu quero ouvir a Deus. Nós temos essa liberdade, e é por isso que Jesus está ensinando como vencer. Ele estava no deserto, portanto ele estava fazendo jejum, ele estava no deserto orando, então a oração, o jejum, e mais, ele rebate com a palavra de Deus, Essa última palavra que ele diz, olha, vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Também está no livro do Deuteronômio, Jesus está rebatendo o demônio: eu não vou te adorar não, porque está escrito que adorarás somente o Senhor teu Deus. Portanto, nós combatemos o mal e combatemos também as tentações usando a palavra de Deus. Será que a gente tem uma palavra de Deus? Se o inimigo começar a tentar muito atormentar, faz isso, isso não é pecado não, vai para cá, vai para lá. Será que a gente consegue encontrar no nosso repertório de frases bíblicas, isso de cor, não sai procurando depois na Bíblia não, de cor, Se a gente consegue rebater imediatamente o demônio com alguma frase da Bíblia. É importante que a gente faça estudo bíblico, não, porque o trechinho da homilia da missa é muito pequeno. Dá para a gente fazer um curso completo, mas tem outros horários que nós podemos fazer, às sextas-feiras, na Escola da Fé. Então que Deus nos ajude hoje a vencer as tentações. Nós nunca ficaremos livres dela, elas sempre estarão presentes. Tanto que o Pai Nosso nos diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Não é assim que nós rezamos? Mas elas vão estar ali diante de nós. A gente vai precisar ser forte para vencer e não cair. Mas o que pede no final é: livrai-nos do mal, amém.
Do mal a gente pede que livre, mas das tentações não, porque elas existem para ver se realmente nós temos condições de manter a nossa fé, nossas convicções e a nossa força de vontade até o fim, a ponto de resistir às tentações e não cair nas seduções do maligno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, São José, já estamos agora na nossa capela do Santíssimo Sacramento, diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Momento de dobrar os nossos joelhos para que possamos rezar, entregando a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Eu te convido a curvar a cabeça ou fechar os olhos, né? E se pôr em oração, rezando conosco este momento. Senhor Jesus, na sua presença, nós queremos agradecer primeiro. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Este filho te agradece, esta filha te agradece. Onde quer que esta pessoa esteja assistindo, Senhor, ela está agora confiantemente colocando tudo em tuas mãos. Vem, Senhor, em nosso auxílio, auxílio da nossa fraqueza. Muitas vezes, Senhor Jesus, não sabemos o que fazer, que decisões tomar, o que é melhor. Nós queremos colocar em tuas mãos para que o Senhor nos ajude com o teu espírito de sabedoria e discernimento, para que possamos saber o que é melhor, qual caminho tomar neste momento. Esta filha que precisa de uma decisão, este filho que está no momento em que não pode fugir de uma decisão, que ele possa fazer a sua vontade, Senhor. Abençoe sua casa, sua família, que esse filho, essa filha tenha a saúde do corpo e da alma, que tenha paz no coração, que nesta casa haja entendimento, haja amor, haja compreensão, hajam palavras doces, palavras de acolhimento, que nessa casa sejam eliminados as brigas, os desentendimentos, que haja, Senhor, nesta casa, deste filho e dessa filha que acompanha o nosso programa, a harmonia e a bênção por intercessão da sua mãe, Nossa Senhora do Rosário. Eu te convido agora a pegar o seu copo com água ou a sua garrafa e o Padre abençoando aqui também estará abençoando a sua água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus de amor e bondade e misericórdia, nós pedimos, abençoar e santificar esta água e infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que dela fazem uso. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar um pouco da nossa água. E já estamos terminando o nosso programa. Queremos agradecer a você que acompanhou durante esses minutos a este programa, né? Com amor, com dedicação, fizemos para você. Próxima semana estaremos de volta, 5:50 da tarde, aqui pela TV Direta, né? Trazendo uma palavra de amor, orações, trazendo também, né, informações sobre a nossa igreja. Um grande abraço ao nosso Bispo Dom Vilar, que está participando do nosso programa, cada dia também trazendo uma bela mensagem e também informações a respeito da nossa diocese, da Igreja do Brasil e da Igreja do Mundo, que nós possamos também fazer as nossas orações pelo nosso Santo Padre, o Papa. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio, Santa Rita de Cássia, São Pio V e São Pio X, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, ótima noite, até o próximo programa, se Deus quiser.